Por que a gente parou aqui, né, nesse local? Porque aqui, exatamente essa casa aqui, olha, essa casa aqui da esquina da Siqueira Mendes, rapidinho pra gente falar sobre essa casa. É a Casa Rosada. Jonathan, o que? Eu tô na Argentina, Casa Rosada, uma coisa desse gênero? Não. Vamos falar então dessa casa aqui, que é a Casa Rosada, tá bom? Essa Casa Rosada, ela é um grande exemplo de local que pode ser então revitalizado e pode ter justamente aquela questão de que eu falei logo no início, dos fixos e dos fluxos, tá? Vale lembrar então que esse local aqui existiam grandes casarões, e aí a Magali nos lembrou da eira e da beira, né? E da trieira. Então, esse casarão, ele tem também esse detalhe, né? Vocês podem reparar justamente nas áreas frontais iniciais dele, né? Existe o nome da família. Essas questões das famílias eram bastante colocadas dentro desses gradios, né? E aí eu não sei se vai dar para vocês verem, mas se vocês repararem nessas janelas dessa esquina aqui, essa sala, ela é uma sala muito bonita, ela é uma sala toda pintada, né, com decorações, né, e a gente chama essa pintura de quadratura, que é como se fosse uma pintura em formato em 3D, como se a gente falasse assim vulgarmente. Ela é uma pintura no qual teve uma época, no caso, né, lá na Capela de São João, vocês vão ver isso, né, que o homem então tentou colocar como se fosse a realidade em si, como se o objeto pintado fosse melhor do que o próprio objeto feito, né, do que o próprio objeto, no caso, perdão. E aí, então foi-se feita essa questão dessa sala, né? Só que presta atenção, naquela época, quem fazia então essas questões todinhas eram os indígenas, né? Eram os povos originários. Como é que o povo originário vai fazer então, naquele momento, um ganso, sendo que ele nunca viu um ganso? Né? Como é que ele vai fazer alguns animais, algumas coisas que ele nunca tinha visto, né? Então, as pessoas davam a ideia, né? Os portugueses davam ideias então com os indígenas, e aí eles faziam. Só que aí, presta atenção, eles começaram a colocar então elementos da própria Amazônia dentro dessa sala. E aí, por exemplo, dentro dessa sala você vai conseguir ver urubus, você vai conseguir ver garças, que são elementos amazônicos mesmo que foram incorporados, tá? Passando daqui, o Remo tem a sua sede, né? Mas o Paysandu também tem a sua, tá? A sede do Paysandu é bem do lado da Igreja do Carmo, tá? Então ela fica lá do lado, e a gente vai passar também pela da Tuna, né? E a gente também tem a da Tuna, né? E tem essas sedes náuticas que também fazem parte dessa primeira leva dessa cidade, tá bom? Então vamos sempre observando, claro, olhando para o chão, né, para não cair, mas vamos sempre observando para essas questões que a Magali falou pra gente. A gente vai parar agora lá na Praça do Carmo, tá bom?